Abre sua Bíblia aí, vamos começar mandando marcha porque nosso tempo é curto. Mateus 9, deixa sua Bíblia aberta em Mateus 9, por favor, que o Espírito Santo vai falar conosco. Amém? Vocês estão felizes? Vocês estão comigo? Senhor, muito obrigado por esta tarde, meu Pai, que nós podemos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Meu Pai, fala aos nossos corações de uma maneira ímpar nesse dia, meu Pai, de uma maneira que nós possamos sair daqui totalmente tocados pela Tua presença, e assim chegue ao meu Pai o sobrenatural na terra, e nós possamos compartilhar de muitas curas e milagres para a honra e glória do Teu nome. Amém? O que é compaixão? Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outro. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Então preste atenção que eu vou resumir para você o que é compaixão. Preste atenção aqui comigo. É a capacidade de compreender a dificuldade do próximo e desejar aliviar, reduzir, acabar com o sofrimento dos outros. Então, a primeira vez que eu ouvi essa palavra que me tocou foi num testemunho, lendo o livro Movidos pela Eternidade, de John Bevere, e ele falou que ele julgava muito as situações do reino, muitas causas, mas que aí ele entendeu que faltava compaixão. E o tempo passou e essa palavra nunca saiu do meu coração. Há uns 3 anos atrás, quando eu falava de eternidade, eu sempre lembrava desta palavra. Mas na Bíblia, você às vezes vai lendo e não entende que o que você está lendo quer dizer compaixão. Por quê? Porque ela tem outros derivados. Então no original essa palavra ela é muito abrangente. Você vai encontrar nas diversas traduções. Ei, presta atenção aqui comigo. Você vai encontrar nas diversas traduções como compadeceu. Jesus compadeceu, então ele teve compaixão. Você vai encontrar teve pena. Em outras versões você vai encontrar como piedade. Você vai encontrar essa palavra também como misericórdia. Então o sentido da palavra, às vezes o Senhor teve pena, Ele teve misericórdia, quer dizer que Ele teve compaixão. E hoje, esse mês, nós vamos falar sobre compaixão. Eu não sei como vai ser os próximos cultos, mas nós queremos sair daqui esse mês alinhado com os céus na terra. Você está com a sua Bíblia aberta aí, em Mateus 9. Escute, o que mais me chamou a atenção nesta palavra é que eu entendo hoje que ela é um atributo de Deus. E quando é um atributo de Deus, tem que fazer parte das nossas vidas, porque nós carregamos a identidade de Cristo a todos. Então, se é uma característica de Deus, tem como ser manifestado na nossa vida e ser uma característica nossa também. Por isso que esta palavra compaixão, ela é tão profunda. Se Deus manifesta compaixão, se Jesus manifestou compaixão na terra, nós que julgamos ter a identidade de Cristo, nós precisamos trazer a compaixão na terra. Precisamos manifestar compaixão diante da humanidade. Mateus 9 vai dizer assim, nós vamos ler do 27 ao 29, depois nós vamos ler do 35 ao 38. Então no 27 vai dizer: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhe perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Então aqueles cegos seguiam Jesus. Jesus já havia manifestado vários milagres, já tinha passado pela vida de Jairo, já tinha curado a mulher do fluxo de sangue. E aí esses cegos vão até Jesus e pedem que ele tenha compaixão.
E é isso que nós vamos fazer esta noite. Nós vamos entrar na presença de Deus e pedir compaixão pela nossa nação, pedir compaixão por esse tempo, pedir compaixão pelo mundo, porque Deus ama-nos, a cada um de nós Deus nos ama, e este amor não faz acepção de pessoas. E até o fim dessa ministração eu quero que você entenda que o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Talvez seus olhos materiais não estão te deixando ver o sobrenatural que está acontecendo, mas acredite, está acontecendo o sobrenatural de Deus diante de nós. As notícias, elas tentam nos afastar daquilo que Deus está fazendo, mas a boa notícia é o Evangelho, e Ele vai te trazer hoje essa direção do que Deus está fazendo na terra. A palavra de Deus continua lá no versículo 35, se você tiver epígrafo aí na sua Bíblia, é esse escritinho mais escuro em cima que diz o resumo do próximo assunto, vai dizer assim: a compaixão de Jesus. Conseguiram identificar aí? Vocês estão comigo? Está tudo morto, vocês estão comigo? Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, Jesus teve compaixão delas, Jesus teve piedade da multidão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E esse é o objetivo dessa série, é você entender como nesse versículo 36, que Jesus, Ele manifesta compaixão na multidão. E aqui nós estamos numa multidão, numa pequena multidão que acredita em Jesus, uma multidão que está no caminho do milagre. Se você ler todos os relatos, havia uma multidão seguindo ele até a casa de Jairo. Existia uma multidão para a mulher de sangue conseguir tocar em Jesus, e existia uma multidão aflita, como nós podemos estar hoje, com esse novo pronunciamento, com esse caos que é chegado à nossa nação. Mas o mesmo Jesus que estava lá, é o mesmo Jesus que está aqui esta noite. Ele não mudou, e Ele continua tocando os corações, Ele continua curando, e Ele continua fazendo milagre. Então o nosso objetivo maior é ver curas, milagres esse mês, e o atributo de Deus sendo revelado na terra. É que nós possamos conhecer esse atributo, recebendo a identidade de Cristo. E o primeiro ensinamento que eu entendi sobre compaixão, estudando para esta palavra, foi numa ministração do juiz William Douglas, quando ele falou assim, que a compaixão não era somente para pobres, porque a gente tem uma tendência em achar que a compaixão é sempre para o pobre, aquele que está precisando de algo, mas ele fala que a compaixão é para o necessitado, porque o pobre a gente já assimila como alguém com dinheiro, mas se nós pensarmos no necessitado, pode ser alguém que não conheceu Jesus, pode ser alguém que esteja abastado na vida, mas tem um problema emocional. Então as pessoas necessitadas de qualquer coisa na face da terra, precisam de compaixão. Nós não podemos olhar num seleto grupo e achar que aquele precisa mais da compaixão de Cristo do que outro grupo, não. Todos, a humanidade, Deus não faz acepção de pessoas, porque o dia que Jesus se entregou por cada um de nós, Ele olhou dos céus e Ele não fez distinção de cada pessoa que estava na terra. A compaixão é para ser manifestada sobre todos. Essa palavra tem a ver com piedade, e não deve ser levado para o lado de pena, de ficar com dó somente das pessoas, mas tem que ser ministrada através do amor. É uma paixão com o ser humano.
Compaixão é você ter uma paixão por Cristo sendo manifestado na terra. Uma paixão para que aquela vida, se você entender os milagres, eles sempre têm o objetivo de revelar a glória de Deus na terra. Então a compaixão é que com muitos milagres, pessoas vão conhecer Jesus Cristo. Quando nós oramos por um enfermo, há algo maior acontecendo. Está havendo ali salvação. Mas Mateus, ele já era crente, mas ele já era convertido, já estava tudo certo. Mas pessoas ao redor estão sendo tocadas, porque estão vendo o poder de Deus sobre um filho verdadeiro escolhido. E é isso que nós precisamos entender. E eu quero te inflamar, porque Jesus, quando jovem rico, Jesus repreende ele. E aí ele fica ali constrangido, porque Jesus não estava preocupado com o bem-estar dele, mas a compaixão de Jesus era com a alma, o espírito dele, para que ele não perdesse a sua salvação. Jesus estava preocupado com aquele jovem rico. Jesus se compadeceu dele, porque Jesus queria que ele conhecesse a eternidade. E sabe, se hoje você fosse orar pelo nosso governador, por exemplo, às vezes você olharia e se ele tivesse infectado, você iria falar, ele tem recurso, ele vai ser tratado no melhor hospital. Mas a nossa oração deve ser a mesma intensidade, como se fosse um ente querido da nossa família, porque o mesmo amor pago por mim e por você foi pago pela vida dele. Não importa as condições que ele tenha terreno, nós temos as condições celestiais. Se ele não conhece as condições celestiais, nós temos uma obrigação maior de revelar Jesus Cristo sobre a vida dele. Então nós devemos orar pelos nossos governadores, para alguém que possa estar distante, que você julgue abastardo ou que tenha recursos naturais, não importa, a compaixão é sobre todos na face da terra. Por isso, o primeiro ensinamento não tem a ver com riqueza ou com pobreza. Compaixão tem a ver com o amor de Cristo sobre toda a humanidade, sobre toda a sua criação. Vocês estão comigo? A compaixão deve ser igual, não somente orar pela cura, mas pela salvação. Segundo ensinamento, a compaixão traz uma ação. Se você ver em todos os casos que Jesus vai citando, sempre quando um pecador se achegou a Jesus com a intenção correta, com o coração quebrantado, que ele se colocou ali, se prostrou diante do Rei Jesus, Jesus teve compaixão, e a ação de Jesus foi curar aquela pessoa, a ação de Jesus foi mudar aquela história, a ação de Jesus foi salvar aquele pecador. E é isso que nós estamos fazendo aqui esta noite. Nós vamos buscar uma ação do Mestre. Sabe, nós queremos que o nosso coração esta noite, o meu maior desejo é que nós possamos se encher de tamanha compaixão por esse tempo, por pessoas que nós amamos, por pessoas que ainda não conheceram Jesus, a ponto de que a gente consiga liberar uma ação de Jesus sobre essas vidas, uma compaixão maior do que aquela que nós experimentamos até hoje, onde o mundo natural, com a intenção correta no mundo natural, traga o sobrenatural dos céus na terra. Porque para um milagre acontecer, uma cura, precisa haver uma intenção correta, e a intenção é a glória de Deus se manifestar sobre a terra. Quando aquele cego Bartimeu clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha pena de mim. E Jesus demonstrou amor e tocou nele, e ele ficou curado. Mas ele clamava, sabe, ele enfrentou a multidão. Se você ler nos evangelhos essa mesma história dos cegos de Jericó, você vai ver que a multidão falava para eles não incomodar o mestre, mas
ainda assim a intensidade deles aumentava. Por quê? Porque eles desejavam milagre, eles desejavam a cura, e eles reconheciam quem era Jesus, porque eles diziam: filho de Davi. Essa atitude de chamar Jesus de filho de Davi mostrava que eles entendiam a superioridade de Deus, a superioridade de Deus sobre a vida de Jesus. Eles entendiam a profecia de Isaías que estava sobre Jesus. Então eles estavam ali manifestando fé ao pronunciar: Jesus, filho de Davi. E é o que nós vamos fazer aqui esta noite, é clamar pelo filho de Davi, para que ele tenha compaixão de nós, para que ele tenha compaixão, misericórdia das nossas vidas. É essa atitude que vai de reconhecimento que a autoridade está sobre Jesus, é que vai trazer a manifestação, o milagre na terra. Jesus está nos ensinando: toda compaixão traz uma ação. Se você se compadecer de uma pessoa essa noite, eu digo para você, Jesus vai tocar nela. Jesus vai tocar nela através das suas orações. Creia nisso, que o milagre vai se achegar. Outros exemplos, como na multiplicação do pão, Jesus se compadeceu da multidão e alimentou a todos. Teve uma ação imediata de Jesus. Você pode abrir também em Lucas 7, e nós vamos ler do 13 ao 14, quando Jesus ali, ele entra na cidade, e a viúva estava com seu filho já morto, estava vendo um cortejo na cidade, e quando eles vão passando sobre Jesus, a Bíblia vai falar que Jesus teve compaixão daquela mulher. Quando Jesus teve compaixão dela, ele parou o cortejo e tocou no menino, e o menino ressurgiu. É o mesmo Jesus que estava lá. Versículo 13: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, teve compaixão dela, se dirigiu a ela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Jesus teve compaixão daquela mulher, Jesus amou aquela mulher, e Jesus está te amando aqui esta noite. Se Ele não estivesse te amando, você de nenhuma maneira estaria neste lugar, acredite nisso. O amor de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. Jesus teve uma ação ao se compadecer daquela viúva. Há vários exemplos do agir de Deus, e a Bia falou aqui semana passada, muitas vezes nós não acreditamos nesse mesmo Jesus. E sabe, quando ela falou isso, algo me incomodou. E na pregação aqui que eu estava na semana, nos momentos de palavra, na oração essa semana, que eu estive aqui pela manhã, eu falei, uma maneira que nós podemos tocar em Jesus, é você imaginar Jesus, é você, sabe, colocar a sua mente, o seu foco, é você se desligar da terra, imaginar aquele trono branco, imaginar as vestes, imaginar você chegando perto e sua mão tocando naquelas vestes. Você pode fazer esse exercício dentro da sua oração. Você pode se elevar a uma condição nova espiritual, quando você testa a sua fé, quando você tenta romper com as suas limitações. E algo que o Espírito Santo falou para mim: sabe por que as pessoas não estão me tocando? Sabe por que as pessoas não tocam em Jesus? Porque depois que Jesus foi assunto aos céus, as pessoas imaginam Jesus somente lá no trono, parado, e Ele está distante. Às vezes nós temos que caminhar uma eternidade para chegar em Jesus. Mas aquele mesmo Jesus que caminhava naquela multidão aquele dia, é o mesmo Jesus que caminha hoje dentro da nossa multidão aqui. É o mesmo Jesus com o mesmo poder, com a mesma glória. Então, às vezes, de você ir tão longe para tocar em Jesus, basta você acreditar que Ele está do seu lado, estender a mão e tocar nas vestes dele.
Você já enfrentou a multidão, você já saiu do mundo, você já está aqui no lugar certo. Só basta você acreditar e tocar em Jesus Cristo, porque a compaixão dele está sobre as nossas vidas. E às vezes você veio aqui não para clamar por você, mas você está buscando um milagre por alguém que está necessitado desta compaixão. E Ele está aqui ao nosso lado. Jesus está aqui hoje, o coração inclinado para nós, a ponto de se compadecer das nossas causas. A causa que você veio apresentar aqui hoje, Mateus, eu não tinha nenhuma. Você vai orar pelo Covid hoje, você vai orar pela quarentena, você vai orar pelos empresários, mas você vai orar com tanta força no seu coração, a ponto de você tocar Jesus, de você extrair virtude, poder de Jesus, a ponto de você compadecer os céus e Ele manifestar o sobrenatural na terra. É para isso que nós fomos chamados. Jovens, nós somos fortes e é para isso que nós fomos chamados. Você está no melhor momento da sua vida. O terceiro ensinamento da noite é que Jesus é o maior exemplo, de compaixão. Sabe por quê? O dia que Deus olhou dos céus para a humanidade, Ele viu o tamanho do pecado, e aí Deus se compadeceu de cada um de nós, e Ele se compadecendo, Ele teve uma ação que foi o que? Enviar o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Enviar o seu único Filho por cada um de nós. A compaixão de Jesus, a compaixão de Deus vai ao extremo que nós podemos entender, e este é o atributo que precisa fazer parte da nossa vida. Jesus, Ele não fez acepção de pessoas, Ele morreu por rico, por pobre, por negro, por branco, independente da classe social. Jesus morreu por todos, para salvar a todos e justificar a todos do pecado. Jesus é nosso maior exemplo. E sabe, nesse tempo de pandemia, várias pessoas estão perguntando: onde está o seu Deus? Quem aqui, medite essa noite, já parou e se perguntou: onde está Deus no meio do caos? A sociedade está nos perguntando. Eles estão olhando para os nossos olhos e nos perguntando: onde está Deus? E esta noite, eu vim aqui juntamente com vocês para que a gente saia com essa resposta na ponta da língua, porque eu sei te responder onde está o meu Deus. E talvez algo que o Espírito Santo me incomodou muito, se ele incomodar a sua vida esta noite, você vai conseguir ter compaixão e vai conseguir atrair o céu na terra. O meu Deus, Ele está curando milhares de pessoas todos os dias. Na proporção que o pecado aumentou, na proporção que a dor aumentou, na proporção que a pandemia se avançou, o meu Deus continuou curando milhares de pessoas todos os dias. Sabe, o dia que meu pai testou positivo para Covid, o dia que ele me deu a informação, eu olhei o boletim médico aquele dia da nossa cidade, e aí a primeira que você vê é a quantidade de internações, a quantidade de morte, a quantidade de internações e a quantidade de casos que se aumentaram. E nessas três informações, seu espírito já fica contrido, fica sem expectativa, ele fica paralisado. E a principal informação que o Espírito Santo me incomodou foi que naquele dia 150 pessoas aproximadamente haviam sido curadas pela mão de Deus. Enquanto você lamenta 4 mortes, você deixa de ter gratidão por 150 que Ele curou naquele dia. Talvez isso seja a maior revelação que nós podemos ter de Deus esta noite. O meu Deus continua curando milhares de pessoas todos os dias. É evidente o vírus, e é bom que esteja os números para que cause um alerta no nosso meio.
Mas você que tem a visão espiritual, você tem que saber responder para a humanidade: onde está o seu Deus? Deus não errou o caminho, Deus não errou o tempo. Ele continua curando milhares de pessoas todos os dias. E sabe, aqueles que você se preocupa com a morte, aqueles, a Bíblia diz, meu Deus, que Deus tem prazer na morte dos santos. Salmo 116, 15. Talvez esse seja o versículo mais difícil da gente compreender em momentos como esse, porque nós vemos mais de 1000 mortes por dia. Mas imagina quantas pessoas ali já não alcançaram a plenitude da graça e abraçou Jesus e está dentro da eternidade comemorando. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Jesus continua manifestando compaixão na terra. Não deixe os seus olhos de medo, de temor. A multidão chegou para Jairo e falou: a sua filha, ela morreu. Mas Jesus olhou para ele e falou: não temas, creia somente. E é o que Jesus está dizendo para nós hoje: não tenha medo, creia somente. Não tenha medo, creia somente. Ontem eu falava com meu pai e ele falou: eu estava tranquilo, porque para mim eu estava igual Paulo, se eu morrer é lucro, se eu viver, amém também. Mas Deus deixou ele, sabe por quê? Porque a humanidade precisa de soldados como ele. A humanidade precisa de soldados que querem pagar um preço pelo Evangelho. É o tempo dos verdadeiros soldados se manifestarem em oração, em compaixão, em amar pessoas. Sabe, ele, o Claudinei, todos os dias eles estão pregando uma pessoa na terra. E lá, quando nós lemos em Mateus 9, diz: rogue ao Pai que mande mais, porque a seara é grande. Então Deus permite que alguns fiquem, para que eles continuem pregando o Evangelho a toda criatura. E eu e você, como vai ser? O que nós vamos fazer nesse tempo onde o caos e a humanidade está clamando por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Onde eu e você estaremos posicionados dentro desse período? Como será a nossa compaixão por essas pessoas? Será o ponto de tocar nos céus e extrair a virtude de Jesus? Ou nós vamos ficar olhando com medo do caos, parado, chorando, lamentando, mas não exercendo a nossa fé em Cristo Jesus? Onde está o seu Deus? Eu te pergunto essa noite: onde está o seu Deus no meio do caos? O meu Deus, Ele continua curando milhares de vidas todos os dias. E o meu Deus continua levando os santos para se encontrar com Ele todos os dias. O meu Deus continua bem posicionado. E que essa noite nós possamos ter o coração inclinado e pedir perdão a Deus por quantas vezes nós não agradecemos Ele por tamanhas curas, por tamanhos milagres que aconteceu durante os nossos dias, e nós ficamos com o coração inclinado ao problema e não vimos que a solução está todo dia trabalhando diante dos nossos olhos. Que esta noite você peça perdão por essas atitudes. Eu já pedi perdão, mas vou continuar pedindo perdão, para não sermos ingratos com tantas curas e milagres. Nós se inclinamos por 10 mortes num dia na nossa cidade, mas não erguemos a voz em nenhum minuto para glorificar por 150 curas. Honrar aquele que é digno, que verdadeiramente é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Jesus quer curar esta noite.